Olá, 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 senhoras e senhores, cafezeiros de plantão, sejam muito bem-vindos ao Console com Café. Eu sou Mariano Falcone e hoje estamos aqui para comentarmos o Season Finale, meus amigos. Finalmente aconteceu o último episódio da primeira temporada de Watchmen. Antes de qualquer coisa, deixa eu só dar um lembrete aqui, como sempre, esse vídeo vai estar recheado de spoilers, então se por algum motivo, como sempre, você chegou aqui nesse vídeo e ainda não viu o episódio anterior, ainda não viu o episódio dessa semana de Watchmen, não seja maluco. Vai lá, assiste, depois você volta aqui, ok? Outra coisa, se você já é inscrito aqui no canal, já vai deixando aí o seu joinha, aquele joinha da confiança de quem já conhece o nosso trampo aqui. Porque se no final do vídeo você achou que ficou terrível, você não curtiu, você vai lá e tira o joinha. É só pra não esquecer mesmo, porque às vezes o vídeo fica muito longo, eu falo bastante. Então, e caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, esse é o seu primeiro vídeo aqui, se inscreve aí, que a gente tem sempre vídeos aqui sobre filmes, séries, jogos e tudo quanto é tipo de coisa que chama a minha atenção de alguma forma, beleza? E já dando continuidade aqui, vamos falar já direto do episódio, sem muito mais delongas. Esse episódio é meio que a conclusão de tudo que começou lá no primeiro episódio da temporada. E aqui logo de cara, eu acho que eu já me sinto um pouco confortável para dizer que essa de fato é a primeira temporada, mas não necessariamente a única de Watchmen. É interessante porque todo episódio, quando ele começa, quando ele vai mostrar ali o nome da série, ele inicia de formas diferentes. Cada episódio tem uma pegada diferente do outro ali, com alguma temática mais voltada pro episódio de um modo geral. Às vezes é um rádio ligando, às vezes é uma gosma escorrendo, enfim. Vocês viram os episódios, vocês sabem do que eu tô falando. E nesse episódio começa escrito Watchmen numa claquete. E naquela claquete tá lá temporada 1, episódio 9, o dia em que foi ao ar. E assim, pode ser só um easter egg e tal, mas como nada nessa série é de graça, como nada acontece por acaso, eu acho interessante esse easter egg, talvez deixando aí uma pincelada de que a gente possa ter uma segunda temporada, quem sabe. Foram deixados alguns ganchos para se, assim, a história que eles decidiram contar aqui, que começou ali no primeiro episódio, já logo de cara, e foi colocando mais dúvidas ali até a metade, e a partir ali do quarto, quinto episódio, eles já começaram a responder mais coisas. Esse arco ele tá fechado, mas existem elementos ali depois do final desse episódio que, se você quiser continuar falando mais e expandindo mais esse universo a partir dali, você pode. E já já a gente vai chegar neles, a gente vai comentar um pouquinho sobre caso a gente venha a ter uma segunda temporada, quais temas que talvez ela possa abordar. Mas vamos lá então, vamos falar aqui um pouquinho sobre o que acontece nesse episódio, que ele começa já respondendo as últimas dúvidas que a gente ainda tinha, as últimas pontas soltas que ainda haviam ficado dessa temporada toda, boa parte delas envolvendo o Veidt. Então o episódio já começa lá em 85, quando o Veidt está gravando o vídeo dele lá pro presidente Redford, e a gente vê que uma moça da limpeza ali entra no escritório dele, abre o cofre com o sêmen do Veidt e ela faz uma inseminação ali em si própria. A gente descobre que essa mulher é a Bian, mãe da Lady True, que agora a gente descobre que ela é filha do Veidt. Então, se a gente tinha dúvidas aí sobre a origem dessa personagem, de onde ela veio, por que ela é tão inteligente e por que ela conquistou tantas coisas, bom, parabéns, a gente descobriu que é porque ela é herdeira dos genes do homem mais inteligente do mundo. O que é interessante porque, assim, na vida real, se você é um cara muito inteligente, um cara que tem uma aptidão inacreditável pra fazer alguma coisa, não necessariamente essas habilidades vão ser passadas pros seus filhos e tal. Mas no mundo de Watchmen, você consegue acreditar que aquela garota de fato herdou a inteligência do Veidt, porque assim, conhecendo o Veidt como a gente conhece depois de ter acompanhado por um tempo, a gente sabe que o Veidt ele não dá ponto sem nó, que aquele sêmen dele que estava guardado ali, provavelmente era um sêmen muito bem selecionado e que de alguma forma ele era especial. Então
que seja lá qual fosse o intuito dele com aquilo ali, dificilmente ele selecionaria algo que não fosse passar adiante toda essa inteligência dele, seja clonando a si próprio de alguma forma, seja em algum momento se ele resolvesse ter filhos, o que eu acho muito difícil, tanto que ele mesmo diz que ele nunca se relacionou com mulheres, que assim como Alexandre o Grande, ele se manteve puro. E aí a gente vê que num determinado ponto lá atrás, anos depois, a Lady Trill aparece lá em Karnak pedindo socorro pro Adrian, para que ele empreste dinheiro para ela, já que ela sabe da existência do Dr. Manhattan. Ela herdou essa empáfia do Veidt de se achar a pessoa mais importante do mundo, e que se algo tem que ser feito para poder salvar esse planeta aqui, bom, não tem pessoa melhor do que ela para fazer. Só que ela ainda não tem os recursos. Ela descobre lá a questão do Dr. Manhattan, que tem como ela absorver ali aquela essência dele, se tornar o próximo Dr. Manhattan. E a desculpa que ela dá é que ela tornaria o mundo um lugar melhor, como o Dr. Manhattan deveria ter feito. O que é difícil de acreditar, porque o John, ele não ficou como ele ficou simplesmente porque ele já era uma pessoa incrédula e tal. Quando você ganha essa onisciência que o Dr. Manhattan tem, quando você passa a ver o tempo como uma linha contínua que forma um todo, e não como algo que passou e como algo que ainda vai acontecer, muito provavelmente a sua noção de certo e errado, de dever, de obrigações e afazeres se tornam muito diferentes. Então, por mais que a Lady Trill ela tenha essa intenção de tornar o mundo um lugar melhor, e que talvez ela fosse se tornar mega vilã também, como o próprio Veidt vai dizer mais pra frente lá, quando ele impede ela, que ela é muito egocêntrica e que ela não pararia até fazer o mundo inteiro beijar os pés dela, eu tenho um pouco de dúvidas disso. Inclusive se o Keane tivesse conseguido se tornar o Dr. Manhattan também. Eu acho que a pessoa que se torna o Dr. Manhattan, que tem aqueles poderes e essa onisciência, a probabilidade das atitudes da pessoa serem muito parecidas com as do John são muito grandes, sabe? Claro que você vai continuar herdando ali, continuar com algumas características, como por exemplo o John com as mulheres, com o que ele continuou, o que ele manteve do ser antigo que ele era, foi essa paixão pelas mulheres e pelos relacionamentos, por ser essa pessoa intensa, que se relaciona, que gosta de se relacionar amorosamente, afetivamente com outras pessoas. Talvez algumas dessas características da Lady Trill, como por exemplo a própria arrogância e aquele sentimento de que ela tem que ser adorada como um deus, fosse passada adiante, mas eu não sei se essas características seriam tão acentuadas. Talvez, muito provavelmente, tanto ela quanto o Keane, se eles tivessem conseguido concluir os seus planos, eles se tornassem pessoas muito menos egocêntricas e muito menos propensas a interferir nas coisas em mérito próprio do que a gente imagina. Isso é só um palpite, é porque eu acredito que quando você adquire tamanha onisciência, tamanho poder, provavelmente tudo perde a graça e tudo se torna insignificante, entende? Então, talvez tirando alguma coisa ou outra que te causasse muito prazer enquanto você ainda fosse humano, fosse levado adiante com você. Mas não necessariamente você iria se tornar um mega vilão do mal. Talvez não, também. Pode ser que o contrário acontecesse. Pode ser que a característica que eles levassem adiante fossem geralmente essas características ruins de se sentirem melhores que todo mundo e tal. Mas que não dá pra acreditar que eles fariam um mega trono ali e ficariam governando o mundo. Eles muito provavelmente iriam cagar pra isso tudo aqui e virar as costas pra esse planeta, independente do que eles fizessem a princípio, quando estivessem todos deslumbrados ali com aqueles poderes. Quem sabe? É difícil dizer. Mas enfim, aí o Adrian se recusa a ajudar a Trill. O Adrian, como a gente sabe, ele foi parar lá em Europa. A Lady Trill havia falado pra ele que ela tinha colocado uma sonda
que iria entrar em órbita ali de Europa em alguns anos, em 5 anos, pouco mais de 5 anos. E acaba que essa sonda dela é a que a gente vê o Veidt pedindo socorro no episódio anterior, nos episódios anteriores lá. Quem tira ele de lá é justamente a Lady Trieu, mesmo sem querer, mesmo ele não tendo ajudado-a, ela queria que ele visse ela se tornando um deus, se tornando a coisa mais poderosa do mundo. Então aí a gente vê que quando ele tá lá preso, a sonda, depois que ele fez o pedido de socorro lá, que ele escreveu Save Me, depois mais pra frente ele ainda escreveu Daughter, né? E aí você vê que isso alimenta o ego dela, tanto que ela fala pra ele depois. Depois disso, chega uma sonda lá pra poder, uma nave lá pra poder resgatar o Veidt, e é essa nave que cai lá na propriedade do casal Clark, que a gente vê no segundo, terceiro episódio, que ela compra lá a fazenda deles pra poder pegar aquele objeto que cai. A gente descobre agora que foi aquela sonda lá, aquela nave que foi resgatar o Veidt. E ele vem e a gente novamente descobre que o Veidt já tava ali há um tempão na Terra, há um bom tempo ali na Terra, que ele era aquela estátua dourada, que ela meio que congelou ele ali, tipo carbonita, sabe? Uma coisa meio Star Wars ali. Como a viagem ela é muito longa, leva anos pra nave sair da lua de Júpiter e chegar aqui na Terra, ela congela ele ali numa espécie de carbonita e mantém ele preso até chegar o momento do grande finale dela, que é tentar absorver os poderes do Dr. Manhattan. Vale ressaltar que a Jéssica, ela havia me dito que achava que aquela estátua era o Veidt, que de alguma forma ele estava ali dentro. Eu a princípio não entendi o que ela quis dizer, porque na época a gente ainda não sabia e o lugar onde ele estava era uma lua de Júpiter, então a gente pensou que talvez fosse ela pensou que talvez fosse uma dimensão ali dentro daquela própria estátua, de alguma forma muito maluca. Mas vou aqui dar os créditos pra ela, que ela descobriu, de fato era ele que estava ali. Eu duvidei bastante, achei esquisito, mas um dos motivos que ela deu pra achar que ele de fato estaria ali naquela estátua foi o fato da estátua estar velha já. Tanto que a Lori comenta isso com a Lady Trieu. Eu falei, é meio esquisito, mas quem sabe, né? Então fica aqui o salve aí pra pessoa que teorizou, certo? Parabéns. Na verdade, boa parte das teorias dela se provaram corretas. Eu não sei se ela estava lendo isso em algum lugar, se foi coisa que ela meio que elaborou sozinha ali, de acordo com o que foi mostrado. Mas eu vou dizer que eu estava bem descrente que a série ela tomaria esse lado mega espacial que ela se tornou, que ela tomou em alguns pontos ali. O Veidt, quando ele retorna para a Terra depois que ele foi acordado, ali é interessante que tem uma conversa dele com o jornaleiro, dele perguntando ali pra ele o que as pessoas acham que aconteceu com o Veidt, e ele encarando o fato, o difícil fato de que ninguém mais dá a mínima pro Veidt hoje em dia, desde que ele deixou a Terra, desde que ele sumiu, sem deixar muitos vestígios, além de teorias de pessoas aí ao redor do mundo. Então você vê como o Jeremy Irons ele é um ator incrível e que ele consegue mostrar aquela cara quase que revolta quando o jornaleiro diz pra ele que ninguém se importa, que ele agora é coisa que tá no passado, ninguém quer saber do Veidt mais. A gente também descobre pra que serve o tal do Millennium Clock, o relógio do milênio lá da Lady Trieu, que ele é o dispositivo que ela vai usar ali pra tentar transferir os poderes do Dr. Manhattan pra ela. A gente também vê o desfecho do Looking Glass, a gente descobre que Finn que levou ele, depois que ele conseguiu dar cabo ali do pessoal do Ciclope que foi atrás dele, ele meio que se infiltrou na 7ª Cavalaria e ele acaba meio que encontrando ali a Lori quando ela tá presa ali, ele chega perto dela ali e a gente descobre que ele tá planejando encontrar uma brecha ali pra eles poderem se libertar. Outra resposta que a gente tem é o que diabos é aquela gaiola que o pessoal da 7ª Cavalaria tava fazendo. É uma gaiola feita de lítio sintético, produzida a partir das baterias de relógios antigos, que hoje, no mundo de Watchmen, a gente sabe que eles não utilizam mais, porque desde tudo aquilo que aconteceu, a tecnologia ela é muito bem controlada, então certas coisas não são mais permitidas pelo governo. A gente vê que aquele monte de relógio que eles estavam pegando lá no começo da temporada, eles estavam desmanchando e derretendo para poderem fazer aquela gaiola, que esse lítio sintético é algo que impede que o Dr. Manhattan ele consiga estar
na linha do tempo esticada como ele sempre tá. Assim como a caixinha do Adrian lá, que ele tava guardando aquele dispositivo pro John colocar na cabeça lá e tal, pra tentar fazer ele perder a memória, pra se livrar dele, aquela gaiola também não permite que o John esteja fora dali pra frente, que ele não consegue vislumbrar o futuro ali, por mais que ele esteja o tempo todo no futuro também. A gente também fica sabendo que o Kane só descobriu que o Dr. Manhattan estava na Terra graças ao cara que foi atacar a casa da Angela. Vocês lembram que no episódio anterior a gente vê que ela comenta com ele que foi o John barra Cal barra Dr. Manhattan que numa experiência ali de risco de morte ali, ele vendo a Angela quase sendo morta ali pelo cara da 7ª Cavalaria, que ele transportou ele. Então, esse cara que foi teletransportado, ele depois conversa com o senador Kane e comenta sobre a experiência dele. E é aí que a partir dali o Kane começa a desenrolar os planos dele e elevar o patamar disso, de alguém que queria ser presidente para alguém que quer ser Deus. Então, novamente, vocês veem como é que nada fica solto, como é que eles conseguiram amarrar muito bem as pontas nesse episódio. Eu achei muito interessante, de verdade. A gente também tem um easter egg ali bem interessante, que é ver o pai do senador Kane, o Kane Senior, né? Que ele esteve nas HQs do Watchmen, foi o cara que implementou a lei lá dos... que proibiu os mascarados e tal. Então é bem legal você ver que ele tá ali naquele encontro do Ciclope, que ele é um dos líderes ali também. Por outro lado, quando a Angela chega lá, depois de ter torturado o cara que ficou pra trás lá, que tentou atacá-la, ela descobre onde é que eles estão, ela chega lá e tenta dar o grito no Kane, falando, ó, mano, a Lady True já sabe o que tá acontecendo aqui, e se você tá conseguindo executar seu plano aqui até agora é porque ela deixou. Ele, obviamente, na empáfia dele, acha que é um blefe. Eu também não tiro a razão. E ele acaba virando geleia de amora, maluco. Porque ele entra dentro da máquina lá pra tentar fazer a transferência dos poderes do John pra ele. E você vê ali que houve um erro de cálculos ali, tá? A própria Lady True comenta mais pra frente ali, quando ela abre e cai aquela, né? Aquele caldo ali pra fora. E é outra coisa que também faz sentido o plano dele não tá 100% fechadinho, porque eles não são grandes cientistas, é um pessoal que teve acesso a uma coisa ali, que conseguiram levar o plano deles muito mais à frente do que a maioria das pessoas conseguiriam. Mas se você parar pra pensar que as únicas pessoas que chegaram próximas de vencer de fato o Dr. Manhattan foram o Ozymandias e agora a Lady True, você entende que você tem que ser, no mínimo, um super gênio, sabe, a maior mente do mundo ali, pra tentar fazer algo do tipo, porque esse tipo de plano não tem margem pra erros. Então, por causa de um erro de cálculo ali, não necessariamente uma interferência muito grande da Lady True, mas algo que ele mesmo fez errado, quando aconteceu o que aconteceu, ele absorveu aquela quantidade de energia toda ali, sem fazer os devidos preparativos, ele acaba ali tendo um trágico fim. Assim como todo o resto do pessoal da 7ª Cavalaria ali, que a gente descobre que a parte do acordo do Will com a Lady True é que ele queria vingança. E ela sim vinga o massacre de Tulsa ali, acabando com a alta cúpula do Ciclope da 7ª Cavalaria ali, com um facho de raio laser ali que desintegra todo mundo. E eu confesso que é um pouco anticlimático, porque você vê racistas tendo um fim tão rápido assim nessa série, depois de você ver tudo que esse pessoal fez e pretendia fazer ali, principalmente se o Kane ganhasse os poderes que ele pretendia ganhar, é meio anticlimático. Você vê que o pessoal ali simplesmente, apesar deles terem tido o seu fim, seu merecido fim. Nisso também, o Dr. Manhattan com a geleca do Kane adentrando ali a gaiola dele, ele consegue meio que tocar aquilo ali, ter acesso, de certa forma, às coisas que estão do lado de fora, e ele teleporta a Lori, o Looking Glass e o Ozymandias lá pra Karnak, onde eles vão ali executar o plano do Ozymandias ali, pra tentar impedir que a True absorva os poderes do Dr. Manhattan. E até uma fala muito interessante dele, que qualquer um que queira ter os poderes de um deus
não pode ser coisa boa, você não pode esperar nada de bom de alguém assim, e que por mais altruísta que ela se diga ser ali naquele momento, ele sabe que o que ela quer é glória e adoração ali. Então aí a ideia dele é pegar aqueles mini cephalopods dele ali, que ele ficava fazendo chover sobre os lugares, congelá-los e despejá-los sobre a cidade. Imagina um bicho pontiagudo desse tamanho caindo dos céus, congelados. Como ele mesmo diz, é como se fosse uma minigun enorme atirando sobre toda a cidade. E ele consegue, depois que a True desintegra ali o Dr. Manhattan e que ela tá prestes a absorver o poder dele, a gente vê que a chuva de lulas congeladas ali do Veidt cai, inclusive uma delas na mão dela, fazendo um buraco enorme, destruindo assim também o próprio Millennium Clock, o orbe gigante que tava ali pairando sobre ela, que iria fazer a transferência dos poderes. Naquela região ali tudo meio que fica destruído, a Angela consegue se abrigar ali, ela pega uma das tampas das caixas de armas que estavam ali em volta e vai pro teatro onde ela se encontra, vai pro cinema onde ela se encontra com o Will, e eles têm uma conversa ali muito emocionante, de verdade, cara, porque... mano, essa conversa entre os dois ali, a forma como essa história deles chega ao fim, depois de tudo que aconteceu ali nos últimos episódios, e é curioso porque Watchmen é uma série bem curta, ela só teve 9 episódios, mas parece que aconteceu tanta coisa nesses 9 episódios, sabe? Que você tem a sensação de ser muito maior, então você acaba se apegando muito a esses personagens. E é difícil você não se emocionar quando ela chega ali, vê as crianças dormindo e a conversa que ela tem ali com o Will, dele comentando que a máscara, ela só te torna alguém pior, só traz mais dor e sofrimento, porque feridas, elas não podem ser tampadas, elas precisam de ar para se curar. Outra coisa bem bacana também é que depois disso, a gente volta pra Karnak lá e vê o trio que tá lá. O Ozzy mostra o arte original pra Laurie, você vê no olho, como ela também é uma boa atriz, né, cara? Porque você vê a emoção dela ao ver aquela navezinha ali do Coruja, depois de tanto tempo e tal. Então ela dá um sorriso muito emocionado e muito genuíno. E aí a gente vê que a Gorobite, depois de passar anos preso, depois mais anos congelado lá em carbonita, em dourada. Agora, depois de tudo que ele fez, a Laurie dá voz de prisão pra ele. Então ela, com a ajuda do Looking Glass, ali conseguem atordoar o velho e vão mandar ele preso. Cara, e é uma sacanagem, né? Porque assim, por mais que ele mereça ser preso pelos crimes dele, por todos os assassinatos que ele cometeu, putz, é muito triste você ver que o cara ficou preso durante tanto tempo em outro planeta, depois dentro... Apesar de que assim, dentro da casca ele tava dormindo, então não sei se dá pra considerar que ele tava preso ali, que ele tava enclausurado, mas na prática ele tava, de fato. E pra agora ir pra prisão depois disso tudo é bem bizarro. E o episódio ele finaliza com a Angela em casa, ela vendo ali, ela encontrando o ovo, ela se recordando da conversa, que ele poderia transferir os poderes dele pra um ovo, por exemplo, e que se a pessoa ingerisse, ela ganharia aqueles poderes. E aí ela olha pra piscina e a gente lembra do último episódio, quando ele diz pra ela que ele tava andando sobre a água ali, sobre a piscina, que era importante que ela ouvisse para que ela se lembrasse disso mais tarde. Quando ela tá limpando os ovos, ela vê que ainda tem um ovo inteiro ali. Ela ingere aquele ovo e aí ela vai pra beirada da piscina, e quando ela vai pisar na água, o episódio acaba. Olha, apesar de ficar em aberto, é uma coisa meio que o final de A Origem, igual o peãozinho ali do Leonardo DiCaprio e tal. É difícil a gente não achar que esses poderes foram pra ela de fato, justamente pela fala do Dr. Manhattan no episódio anterior. Eu acho que esse fim ele só fica ambíguo de verdade se você esquecer aquilo que o John disse pra ela sobre ser importante pra mais tarde ela o ver ali andando sobre a piscina. Eu esqueci de comentar também que quando eles estão... Quando a Angela e o Will, eles estão voltando ali, eles estão saindo do cinema para poder ir para casa, a gente vê o letreiro atrás ali com o easter egg. Quase todas as letras estão apagadas, só estão acesas ali DR espaço M, né? Doutor
Manhattan. Então, de novo, também um easter egg muito interessante. Mas dando continuidade aqui sobre como eu acho que talvez numa segunda temporada eles pudessem abordar algumas outras coisas ali. A Bian ainda tá viva. A filha da Lady True, que ao mesmo tempo que ela é filha, ela é mãe da Lady True, ela ainda tá viva. Então a gente não sabe exatamente o que essa garota pode querer fazer ali a partir de agora. Lembrando que ela é a mesma pessoa que se inseminou ali pra engravidar do Ozymandias. Então, ela é uma pessoa que ela tem uma coisa ali com poder, que tem essa necessidade de criar algo grandioso. Os próprios poderes do Dr. Manhattan, agora, ali de alguma forma, estando com a Angela, seria algo que poderia ser abordado também. Como é que ela lidaria com isso? Como que essa pessoa mundana, como que essa mulher, que teve uma relação toda com o Dr. Manhattan e que conviveu com ele ali durante tanto tempo, como é que ela lidaria com isso ali agora e o quanto esses poderes mudariam ela. E também agora essa nova parceria entre Looking Glass e Laurie, talvez indo até atrás do Coruja, quem sabe, porque eu não sei se vocês lembram, uma das formas que o senador Kim convence a Laurie de ir pra Tulsa é falando que ele poderia tirar a coruja dela da gaiola. Então, essas são algumas das ideias que eu tenho que talvez podem vir a ser abordadas numa possível segunda temporada. E eu vou falar que eu tô bem satisfeito, cara. Esse episódio aqui, ele não é um episódio que ele te deixa eletrizado o tempo todo, como alguns outros, mas o final dele te deixa feliz. Quando o episódio acabou, eu tava sorrindo e falando, que pena que acabou. Bom, então é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam aí de deixar o seu joinha. Se inscrevam aqui no canal, caso ainda não sejam. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação quando postarmos mais vídeos aqui no canal, seja de série, de filmes ou até de jogos. Compartilha esse vídeo com a galera aí para poder ajudar o nosso canal a crescer e espalharmos cada vez mais o café pelo universo. Vamos começar a pipocar mais vídeos aqui na tela agora. Se você quiser continuar maratonando aqui com a gente, será sempre muito bem-vindo. E deixa suas opiniões aqui sobre o último episódio de Watchmen aqui pra gente poder conversar um pouco. Como sempre, esse vídeo, ele não é a martelada final no assunto, muito pelo contrário, ele é só a abertura do papo aqui pra vocês continuarem aí nos comentários aí. E inclusive falando coisas aí que talvez eu tenha deixado passar aí, que valeria a pena a gente comentar no próximo vídeo aí sobre o apanhado da temporada. Ok, galera? Então, como sempre, muito obrigado de verdade a todo mundo que ficou até aqui. Um grande abraço, valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.